Seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Saúde. É uma alegria estarmos com você. Vem para cá, hoje é quarta da saúde mental. Dr. César Vasconcelos com vocês e hoje temos mais um convidado, o Dr. Alberto Neri. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com você, com o Dr. César também e com as pessoas que vão assistir e vão também aproveitar da nossa conversa. Com certeza. Vamos aproveitar, né, doutor? Aproveitar e temos a experiência dele, clínica e teórica, e Deus iluminando a nossa mente para ajudar você que está em casa aí. Olha aí, eu quero saber o seguinte, se em algum momento da vida você já se sentiu culpado, seja honesto, seja talvez por alguma atitude errada ou por alguma coisa que você realmente fez, quando esse sentimento ele permanece, fica difícil, não é mesmo? Será que é normal se sentir culpado o tempo todo? Talvez esse sentimento tenha realmente tomado conta de muitos momentos da nossa vida e hoje, tanto o psicólogo Alberto Neri quanto o Dr. César Vasconcelos vão nos trazer algumas sugestões, algumas respostas sobre esse assunto. E ainda vamos acompanhar a história da Jaqueline, que precisou lidar com esse sentimento de culpa. Nossos especialistas também estarão a postos aqui respondendo algumas dúvidas enviadas por vocês, pelas redes sociais. Então tá um programa muito legal, a gente preparou coisas importantes, interessantes para você. Eu quero que você aproveite. E eu já começo aqui, gente, trazendo um texto da Bíblia para nossa reflexão, que está em Tiago 4, verso 10. Aqui do Devocional da Mulher, Você é Preciosa, nós lemos o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha, não é fácil ter essa atitude de humildade, gente. Muitas vezes a gente quer desculpar o nosso erro, né, doutor César? Quer dizer, mas a humilhação, nesse sentido que a palavra de Deus está falando, é acabar com arrogância, é acabar com prepotência, é reconhecer a nossa impotência diante de tantas coisas, né, que então existe, e aí admitir que existe alguém que é potente, que se chama o Criador do Universo. E aí eu gosto como o verso termina, porque Deus, Ele percebe o nosso esforço, Ele percebe o nosso coração. E a Bíblia diz que Ele nos exaltará. Que você tenha essa coragem de deixar Deus trabalhar em você e em mim também, para que Ele possa realmente nos tornar essas pessoas que precisamos. Humilhadas aqui, mas exaltadas por Ele, com certeza. Vida e Saúde está começando. Em 30 segundos a gente está de volta. Vamos falar sobre culpa. Esse assunto é importante, pode mexer com você, mas eu tenho certeza que você vai terminar aqui melhor do que quando começou. A gente volta já. Estamos de volta, vem para cá porque hoje o Vida e Saúde vai trazer um assunto importante, profundo, necessário. Tem muita gente tentando lidar com a culpa, ou até tem gente que já desistiu, viu, gente? Mas nós queremos trazer esse assunto aqui para você. Conosco o Dr. César Vasconcelos, você que já o conhece aqui de anos de participação e também de instrução, ele tem sido uma bênção na nossa vida, não é? Ele que é psiquiatra e mantém o site drcesar.com. E também nós estamos recebendo aqui o Dr. Alberto Neri, ele que é psicólogo e que mantém uma rede social também muito ativa, muito legal, com educação, falando sobre a logoterapia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Justamente, né? É um trabalho que a gente faz para divulgar essa corrente da psicologia, que é tão útil, né? E que ajuda a gente a lidar melhor, entre outras coisas, com a culpa. Olha só, se você quiser passar por lá, então vai lá, @logoterapiabr. Olha aí no seu Instagram, tem tanta bobeira hoje em dia, a gente precisa escolher bem o que a gente quer, né, doutor César, para aproveitar o nosso tempo e a nossa vida direito, né? Claro, tem que ter uma base científica sólida e palavra de Deus. Logoterapia BR no Instagram. Vamos lidar com a culpa então, vamos começar entendendo o que é a culpa. Você aí consegue definir esse sentimento, essa sensação difícil que é a culpa? O que é a culpa, gente? Doutor Alberto, por favor. Um sentimento de mal-estar, de vergonha,
de medo, muitas vezes, em alguns casos de ansiedade, ligado, boa parte das vezes, a algo que a gente fez ou que fez parte da nossa história de alguma maneira, com o qual a gente tem uma incongruência com os nossos valores, com os nossos princípios, com aquilo que a gente acha que é o proceder correto. Então, quando se dá esse encontro, né, de quem eu sou, os meus princípios, os meus valores, com as minhas ações, e as coisas não se alinham, é comum surgir o sentimento de culpa. Tem outras formas de culpa também, não necessariamente assim, mas essa é a mais comum. Doutor César gosta de falar da verdadeira culpa e da falsa culpa, né, doutor? Exato, quer dizer, a culpa verdadeira sempre é a transgressão de alguma lei, né? Lei do trânsito, lei do Código Penal, lei de Deus, né? Lei de uma empresa, a diretriz de uma empresa. Então, essa é a culpa verdadeira. A culpa verdadeira, ela é transgressão de uma lei vigente, né? Uma lei real. E a culpa falsa, na maioria dos casos, a gente vai falar bastante sobre isso no programa aqui, mas muitas vezes é fruto de uma mente autoexigente, meio perfeccionista, né? Em que a pessoa não se perdoa com facilidade, então ela se sente culpada, mas não é uma culpa que realmente porque ela transgrediu alguma coisa, transgrediu a exigência dela, vamos dizer assim, né? Entendi. Então é diferente. Mas gera um sofrimento muito real. Embora ela seja uma falsa culpa, ela pode gerar bastante transtorno para a nossa vida. Uma das coisas que o senhor listou aqui sobre a culpa, doutor, o senhor falou de que ela pode gerar um pouco de ansiedade. A gente está vivendo em uma sociedade extremamente ansiosa. Brasileiros estão ali no ranking lá em cima, né, com a ansiedade. Qual é a relação da culpa e da ansiedade? Acho que tem muito a ver quando o Dr. César fala, por exemplo, dessa falsa culpa. Ela é grande fonte de ansiedade, porque ela pode estar atrelada a esses padrões de perfeccionismo da pessoa, alto grau de exigência pessoal. Então, na medida em que ela não consegue chegar aos seus patamares, né, que nem sempre são os razoáveis, muitas vezes estão acima do que deveria ser, ela se torna ansiosa. Em alguns casos, aí quando a gente está falando mesmo de uma culpa autêntica. A pessoa tem ali, ela de fato reconhece que transgrediu algo, mas ela não vê uma saída para aquilo. Ela não sabe nem por onde começar. Também pode gerar uma ansiedade muito grande. E talvez um sentimento assim de inadequação ou de que ela não consegue, não é suficiente muitas vezes. Totalmente, né? E o sentimento da pessoa ir se consumindo, de fato, naquela culpa. Então fica ali uma amargura, a pessoa não sabe por onde começar. Eu mencionei também a vergonha, muitas vezes impede a pessoa. E isso a gente vai encontrar, se a gente pega a narrativa bíblica, desde o começo. Então, quando a primeira transgressão acontece, lá no início do livro de Gênesis, qual é a reação que eles têm? A reação é de se esconder. Então, se escondem da presença de Deus. E quando eles são confrontados, entre outras coisas, né, eles têm a percepção de que estão nus. A gente entende isso daí, acho que é legal a gente fazer uma leitura disso numa visão também psicológica da coisa, ou seja, é reconhecer-se como a pessoa é de verdade, sem nenhuma máscara. Ali eles foram expostos, de fato, naquilo que eles haviam cometido de errado. E também a tendência de querer projetar isso sobre o outro. Culpar o outro, né? Transferir a responsabilidade. Então ali tem tudo, ali tem vergonha, ali tem medo, porque eles vão se esconder, ali tem ansiedade, qual vai ser a reação, né? Ali tem essa transferência, essa tentativa de autojustificativa. Então tem naquela historinha ali que está no começo, né? Nos primórdios da nossa história enquanto seres humanos, a gente já encontra esse elemento tão central que faz parte desse sentimento que pode gerar tanta coisa ruim. E ali também, nessa experiência, nessa primeira experiência humana após a criação dos seres humanos, Adão e Eva, que o relato de Gênesis na Bíblia fala, ali surgiu a angústia, né? Os filósofos chamam de angústia existencial, né? Então, e alguns teóricos falam que a angústia seria a mãe das psicopatologias, ou seja, da angústia se derivaria, então, todos os outros sofrimentos mentais, né, categorizados aí pela ciência nos códigos e tal,
mas então ali também tem essa Faz angústia. muito Ali começou a sentido. angústia humana, que todo ser humano nascido nesse planeta nasce com ela, né? Que é diferente de uma angústia dentro bem do campo psicológico, que a gente vai depois talvez falar aí. Então também está nesse cenário aí dessa angústia, né? Sim. Agora, os dois aqui tentaram listar vários sentimentos relacionados à culpa, mas esses sentimentos vão gerar também algum tipo de sintoma físico, não é? A gente percebe que as pessoas que enfrentam isso, talvez você seja uma dessas pessoas aí do outro lado da tela, pode enfrentar alguma coisa mais assim, concreta, mais palpável do que apenas os sentimentos. Doutor César, eu vou Sim. trazer aqui, eu quero tentar entender por que tem a ver a culpa com, por exemplo, a dor de estômago, a náusea, a insônia. O que mais que a gente tem aí, gente, de dor física? Vamos trazer na tela, por favor. Aí, ó, enxaqueca, doutor César. Uhum. Pode ser um sintoma físico da culpa. Sim. Quer botar os outros? Pode né? colocar os outros, vai falando aí. Tá. Problemas Aham. digestivos, náusea, tensão muscular, a insônia, como eu falei antes, não é? E a fadiga, porque o doutor Alberto falou aqui que isso tudo é muito exaustivo, realmente, lidar com esse pensamento constante, consumindo a gente, não é? A gente pode falar porque o Alberto vai complementar alguma coisa, mas o que tem a ver culpa? Você falou, o que tem a ver culpa com sintoma físico, né? O que acontece é que a culpa gera ansiedade, como ele falou, né? Entre outros sintomas, vergonha, etc. Mas a ansiedade, quando ela fica muito excessiva, ela vai, vamos dizer assim, transbordar para algum órgão do corpo que a gente chama de órgão de choque. O órgão de choque é aquela parte do corpo, pode ser mais de uma, e que em cada pessoa pode ser diferente. É aquela parte que se manifesta com mais sintomas quando a pessoa está sob algum tipo de estresse, né? Tem uma professora da Universidade de Adelphi, Nova York, Diana Fosha, tem um livro dela chamado O Poder do Afeto, né? Transformador do Afeto. Ela fala assim, para cada sentimento existe uma expressão visceral, ou seja, para cada tipo de emoção existe um órgão do nosso corpo ou mais de um que manifesta aquilo ali, né? Então, vamos supor, tem pessoas que têm uma culpa real, verdadeira, mas que gera muita ansiedade, essa ansiedade para ficar tão insuportável para essa pessoa administrar, que é como se o corpo falasse assim, olha, manda para mim que eu te ajudo a segurar essa onda que está pesada na cabeça. Então começa a ter dor de estômago, né? Outra não vai ter dor de estômago, vai ter insônia. Dor de cabeça. Outra vai ter enxaqueca, né? Eu trabalhei com um indivíduo que quando estava com estresse, era enxaqueca, né? Era a forma de aparecer, a fonte de estresse dele canalizava para esse, que a gente chama de sintomas psicossomáticos, né, Alberto? No Salmo 32 é interessante, porque Davi fala ali que enquanto ele se calava, enquanto ele não falou daquilo da sua culpa, né, não confessou, ele vai descrever ali os sintomas físicos, como ele ia se consumindo com aquilo. É verdade. E não somente ali, outras partes, tanto nos Salmos como outras partes da Bíblia falam, né, desse espírito negativo que vai consumindo a pessoa a partir de um sentimento caracterizado pela culpa e separação da pessoa dos seus princípios e valores. Ele fala, que você falou, eu acho que aquele, quando está muito triste, vem a secar os ossos, né? Secar os ossos também. Então está falando dessa relação mente e corpo. Agora, sabe o que é muito difícil, gente? Embora nós tenhamos essa consciência de que esses sintomas físicos podem ter uma origem emocional ou uma origem de um sentimento como a culpa, quando está acontecendo com a gente, vou falar por mim, eu tenho dificuldade de entender a relação, porque a gente meio que fica tão preocupado com o sintoma que a gente não, eu pelo menos tenho essa dificuldade, eu não sei você aí, mas de fazer essa relação e principalmente de lidar com a origem desse sintoma. Por exemplo, a insônia. Tem gente que está enfrentando a insônia por anos, ou longos períodos, por meses, e não está conectando que pode ser um problema da culpa, algo que não está resolvido ali. Sim, pode acontecer. A questão da insônia, ela tem múltiplas causas, né, e formas, mas, por exemplo, um estado constante de angústia existencial que a pessoa viva. Então, dia após dia, ela tem essa angústia existencial. Isso não tem como, isso vai colocar um filtro sobre a realidade dela. E, às vezes, existe uma repressão
inconsciente também que a pessoa faz sobre aquilo que a incomoda, mas né, quando o indivíduo baixa as defesas e ele tenta dormir, às vezes é aquela insônia que a pessoa até pega no sono e de repente ela tem muitos conteúdos de sonhos que se apresentam e que ela não consegue mais voltar e ela não sabe. Ela até pode ter algum contato, mas ela reprime aquilo. Então, sim, essa angústia existencial, se ela se torna parte da vida, se isso não é tratado, se a pessoa não tem um lugar onde ela possa falar sobre isso, é muito comum que possa, entre outras coisas, produzir uma dificuldade tanto no adormecimento como na manutenção do sono. Porque tem gente que até dorme, mas daí acorda, sei lá, 2, 3 da manhã e não consegue mais dormir, nem descansar. E também o sintoma físico que tem uma participação ou uma origem ou uma participação emocional pode continuar acontecendo mesmo depois que a pessoa aprendeu a se conhecer melhor e ela já se conheceu melhor, ela já entende a relação corpo e mente, ela já percebeu que quando está mais estressada ou mais ansiosa, ela tem aquele tipo de manifestação no seu corpo. Mas ela vai continuar a ter, talvez não no sentido tão forte assim, porque o corpo realmente ajuda a mente a aliviar. Corpo e mente sempre trabalham juntos, né? Talvez um convite para parar um pouco, né, doutor César? Porque quando a gente está doente, a gente às vezes não consegue trabalhar, mas é aquele momento que eu vou entrar em contato com aquela realidade nua e crua que às vezes a gente está tentando evitar, né, doutor? E que é uma oportunidade de transformação também. Eu acho bem importante a gente colocar isso, porque acho que em certas correntes da psicologia, a gente vê quase que um olhar negativo sobre a culpa. Né? E até quase que uma acusação do tipo, olha, o mundo judaico-cristão criou a culpa no ser humano. A gente ouve esse tipo de coisa e algumas correntes dentro da psicologia vão trabalhar com essa ideia. Quando eu comecei a estudar um pouco mais de logoterapia, eu me deparei ali com um olhar que o seu autor, Viktor Frankl, traz sobre a culpa, que vai na contramão dessa ideia. Ele vai dizer assim, citando um outro autor, que é um filósofo que o influenciou muito, ele vai dizer assim, sentir culpa é um privilégio do ser humano. Por quê? Entendendo nessa culpa uma possibilidade de transformação. Quem disse isso originalmente foi Max Scheler. E ele traz isso para a sua psicologia. E coisas importantes, por exemplo, se a gente for ter um olhar mais dimensional, o que difere, entre outras coisas, do animal para o ser humano? É essa capacidade. Um animal ele vai ter as atitudes mais agressivas, por exemplo, e ele não vai se sentir mal por conta daquilo, ele não vai se sentir culpado. Tem gente que até acha que o cachorrinho sente culpa. Ah, meu cachorrinho estragou o sofá e sentiu culpa. Não, ele não sentiu culpa. Ele tem lá os seus condicionamentos, né? E ele entende que aquilo ali... Ele percebe o nosso tom de voz que mudou, né? Exatamente, ele sabe que aquilo ali está contra as regras da casa ali e provavelmente ele vai ser punido de alguma forma. É diferente. A culpa é uma coisa profunda, que vem da consciência. Então isso nos diferencia. Se não fosse a capacidade de sentir culpa, o ser humano seria o quê? Igual a um outro animal? Ele faria as coisas e ele não avaliaria as suas ações e as suas consequências. Então, nesse sentido, o Viktor Frankl vai trabalhar com essa ideia, porque a partir da culpa a gente tem uma oportunidade de mudança. Então, é um privilégio sentir a culpa e é uma responsabilidade fazer algo a respeito. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ter consciência em primeiro lugar. Olha só que legal, você já tinha pensado a respeito disso com relação à culpa que você sente, que talvez o atormente por aí? É bem profundo isso, porque a gente precisa explorar uma camada um pouquinho mais abaixo dessa sensação, dessa coisa ruim, desse sintoma físico, não é? E talvez uma ajuda profissional caiba, porque a gente às vezes não consegue lidar sozinho. Agora, eu percebo o seguinte, doutor César, quem cuida do outro pode se sentir culpado em um momento em que precise cuidar de si mesmo, ou que escolha cuidar de si mesmo. Isso é muito comum, não é? Muito comum, já atendi muita gente assim. Me lembro de um caso agora, poucos anos atrás, a mãe estava com Alzheimer e estava muito pesado para essa pessoa que me procurou cuidar dessa mãe, porque tinha uma irmã que não queria assumir também. Então, e ela sentia a responsabilidade de lidar sozinha com a situação. Então, ela foi
sozinha até, ela veio conversar comigo para ver se eu validaria, né, a decisão que ela já tinha tomado, né, de ela também cuidar dela mesma, ou seja, ela ia mudar até logisticamente, né, de casa e tal, e usar um outro tipo de ajuda ali à distância, não todo dia, não sempre e tal, mas ela tinha uma certa culpa de fazer isso. Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu estou errada? Será que não? E tal. E eu só validei, não, você precisa cuidar de você, né? Você já está fazendo muita coisa por essa mãe e tem as limitações da doença dessa mãe que são impenetráveis, vamos dizer assim. Então não tem o que você possa fazer mais. E a outra parente, você tem que entrar em ação também. Mas se você fica o tempo todo na frente, você o tempo todo assume, né? Então o outro se descansa, se é uma pessoa descansada. Então quando você recua e começa a cuidar de você também, esse outro talvez possa ter iniciativa, né, de fazer alguma coisa e aliviar a tua barra. Ela tomou essa decisão e depois eu tive informação que a coisa estava indo bem. Agora, essa ajuda nem sempre vai ficar só no campo ali da terapia, da logoterapia, da psicologia, da psiquiatria. A atividade física tem um papel também ao lidar com a culpa? Eu acho que tem um papel no sentido de aliviar os sintomas, quando os sintomas são físicos. Mas, por exemplo, ela... Meio que de extravasar, doutor? Enquanto a causa está ali, porque a atividade física a gente sabe que ela é útil na depressão, na ansiedade, que podem ser frutos disso, mas enquanto a causa, eu entendo que quando a gente fala de culpa, enquanto a causa, né, chave ali daquela situação, não for tratada, é muito difícil que algo resolva a questão. Pode trazer alívio para os sintomas. E começa pelo fato da gente diferenciar um pouco do que a gente está conversando aqui. O que é uma culpa autêntica de uma inautêntica. O psiquiatra suíço e psicanalista Paul Tournier colocou isso no livro dele, que é um clássico, a obra Culpa e Graça, de forma brilhante. Então, isso que o Dr. César acabou de falar é um exemplo clássico. A pessoa se sente culpada por não cuidar ou melhor, por cuidar do outro e por abrir mão do cuidado do outro em função de si mesma. Uhum. Quer dizer, ela não deveria se sentir culpada por isso. É uma culpa inautêntica. É o casal, por exemplo, que fala assim, olha, vamos pedir para alguém cuidar do bebê hoje porque a gente precisa fazer um programa de casal. Aí eles ficam culpados, se sentem mal. Puxa, que absurdo, né? A gente não está ali com o nosso bebê, a gente deveria estar. Ou alguém no trabalho, né, que se sente culpado porque não atingiu uma determinada expectativa, sendo que aquela expectativa, às vezes, traria algum malefício até para a sua saúde física. Uhum. Muitas horas sem dormir, muitos dias da semana sem um descanso. Aí, quando a pessoa resolve parar, ela se sente culpada. Ah, mas todo mundo está trabalhando, menos eu. Quer dizer, é uma culpa inautêntica. Então, quando a gente vai nessa origem, primeira coisa, diferenciar a culpa que ela é autêntica, ela vem de uma transgressão, de um desalinhamento que eu possa ter com os meus princípios e valores, aí só cabe a mim mesmo resolver. Outras não, outras eu tenho que mudar o ambiente, porque enquanto eu estiver naquele ambiente, naquelas relações, eu vou sentir. Agora, eu acho que talvez não vai ser a solução para lidar com a culpa, mas vai ajudar, vai ser meio que um caminho que vai ajudar, talvez até a fazer aquilo que a gente estava falando, né, da insônia, né? Que a pessoa está tão reprimindo aquilo que ela não quer ter contato, que a atividade física vai ajudar ela a dar uma soltada ou baixar um pouco dessa guarda. Sim, isso sim, no sentido, né, de proporcionar uma abertura. Oxigenar mais, vai liberar um pouco mais do cortisol. Um bem-estar geral. Exato. A atividade física, assim como outros pilares aí da saúde, proporcionam um bem-estar geral que vão proporcionar para a pessoa uma condição melhor até de olhar para as suas emoções. Porque o cérebro vai funcionar melhor se a atividade física melhora a circulação do corpo cerebral. E aí, se melhora a circulação cerebral, a pessoa pode ter uma clareza melhor de raciocínio. Concordo. E aí a verdade pode chegar com mais facilidade. Agora, vocês mencionaram aqui várias vezes a questão da culpa na Bíblia. Em Gênesis, a gente pode perceber ao longo da Bíblia, nas histórias, né? A gente tem ali Jonas, que se arrependeu na barriga do peixe. A gente tem Davi, que se arrependeu também dos seus pecados. E muitos outros.
A espiritualidade certamente vai ajudar a gente no processo de cura. E aí vamos de novo diferenciar, né? A culpa falsa e a culpa verdadeira. Vou usar esse termo que é mais fácil para mim, tá, gente? Mas vai, não vai? Vai ajudar. A espiritualidade, como que a espiritualidade vai ajudar na questão da administração da culpa? O que é a espiritualidade? Pela Bíblia, a espiritualidade é a pessoa se interessar no crescimento de valores, do seu caráter, né? Melhorar o seu comportamento ético e transcendental, ou seja, da relação com o Criador do Universo. A busca de uma relação com o Criador do Universo que acaba repercutindo no nosso comportamento de muitas formas. Então, quando a pessoa ela tem uma iniciativa em relação a isso, quando ela é proativa em relação a buscar o desenvolvimento da espiritualidade, ela vai se abrir para a verdade. E aí, se ela tem uma culpa autêntica ou verdadeira, então ela vai conseguir admitir isso sem ficar fugindo, sem ficar negando, sem ficar culpando as pessoas, né? E ela admite, né? Ela joga a toalha e fala, é verdade, eu pequei sim, eu errei sim. Então aí é o caminho de uma resolução. Como o Dr. Alberto falou, em um momento até de uma mudança pode ser muito importante. Muitas pessoas que admitem uma culpa verdadeira, afinal, olha, lembrei agora que, sabe, nessa operação Lava Jato do governo brasileiro, que prendeu um político bem conhecido, que não vou citar o nome dele, que nem merece citar o nome dele aqui, um cara tão corrupto que roubou tanto o país, e ele estava na prisão e um dia ele deu uma entrevista, estava entrevistando um jornalista, viu, Roberto? E ele até falou assim, é verdade, realmente, olha, vou dizer para você, eu realmente roubei. Ele admitiu que tinha roubado, lá não sei que circunstância foi, e ele ficou assim espantado, filmando assim, cara, eu falei agora que eu roubei, eu estou me sentindo até melhor que eu falei que eu roubei. Quer dizer, ele se sentiu aliviado porque falou a verdade, né? Porque vivia sempre negando e tal. Então, a espiritualidade, ou seja, a busca do poder superior, que eu chamo de Deus Criador do Universo, ela capacita a pessoa a enfrentar a sua culpa verdadeira de uma forma positiva, construtiva, humilde e aprende a lidar com a culpa falsa para não se afundar. Porque, veja, a espiritualidade é um dos principais caminhos de autoconhecimento. É num caminho de autoconhecimento que eu vou diferenciar se de fato existe algo que eu preciso mudar em mim mesmo ou se eu estou com uma percepção errada da realidade. Então, a espiritualidade ajuda a pessoa nessa direção. E mais, uma vez que a pessoa se depare com uma transgressão mesmo, com algo que ela fez, que está desalinhado, porque aí ela vai tomar consciência de quais são os seus princípios, que valores ela quer para a sua vida, que caminho ela quer seguir. E quando ela percebe esse desalinhamento, a espiritualidade, de maneira geral, traz também uma solução, que está na confissão. A confissão é esse falar, que o Dr. César acabou de mencionar. Então, quando a pessoa fala, e em primeiro lugar, para si mesma. É verdade. É o reconhecer para si mesmo. Tem coisas, às vezes no consultório, o Dr. César deve ter tido essa experiência já, que a gente ouve algo que a pessoa fala assim, isso eu nunca falei nem para mim mesmo. E às vezes primeira com 50, vez que eu estou 60 falando. anos de idade, e às vezes por muitos anos. Então, porque, é libertador quando a gente isso para a pro pessoa. outro, meio que só sai da boca para fora, né? Eu não estou convencido. Isso é muito importante, falar para si mesmo. Essa tomada de consciência. Então, a espiritualidade, ela pode proporcionar isso para a pessoa. Não é à toa que a gente vê em diferentes religiões, mas falando aqui mais marcadamente sobre o cristianismo, quantas pessoas falam, essa experiência religiosa mudou a minha vida. Eu era dessa maneira, eu agia assim, hoje eu não sou mais assim, eu sou dessa outra forma. Porque ela tomou consciência, aí é o que a gente chama de confissão e arrependimento, que é justamente o reconhecer do seu erro, assumir essa culpa e se propor a uma mudança. Então, sim, pode ser um excelente caminho. Com certeza. E olha, para algumas culpas a gente precisa realmente somente da graça. E eu tenho certeza que todo mundo já sentiu culpa uma vez ou outra na vida e vai sentir, porque nós estamos vivendo nesse mundo desafiador que foi devastado pelo pecado. E a revista Esperança Mente Feliz, Dr. César é o autor desse material aqui incrível, ela vai nos ajudar com ferramentas. Nós precisamos entender que isso que está talvez corroendo aí o nosso sentimento, as nossas emoções, trazendo culpa também, culpa não, mas trazendo consequências para o nosso corpo,
precisamos lidar do jeito certo para superar e ter uma mente mais feliz. Olha aqui, ó, vou trazer aqui só um pouquinho do que te aguarda se você receber aí a mente feliz. Vamos falar um pouquinho, ele fala aqui sobre como lidar com a ansiedade, a importância do perdão, problemas conjugais, tristeza, compulsões. Olha, gente, um material riquíssimo para você que deseja encontrar paz, mas não é aquela paz superficial. Eu quero muito que você receba a mente feliz aí na sua casa, porque eu sei que vai fazer bem para você. Eu já li, tem sido assim um material incrível para muitas pessoas e você também pode se beneficiar. Basta ligar para cá e você vai receber ela gratuitamente por aí. 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21. Dá para pedir pelo WhatsApp também, viu, doutor César? Tem gente que está mais apressado e quer pedir a versão digital, dá para pedir. E também dá para você fazer o pedido da sua revista física pelo WhatsApp, que é 12 982 44 44 49. Olha, precisamos fazer uma pausa para o intervalo, o assunto está muito bom, você sabe que vai acompanhar aqui agora mais um pouquinho sobre isso, a gente vai falar agora sobre como lidar com o sentimento de culpa e nós vamos conhecer a história da Jaqueline que precisou lidar com isso e nossos especialistas logo mais respondem algumas dúvidas que foram enviadas aqui para a gente pelas redes sociais. Vida e Saúde volta já.